e os preços do açúcar estão, nesse momento, em queda no mercado internacional. Isso depois de atingirem valores máximos no ano e há alguns dias também. O fechamento do Estreito de Hormuz causou interrupções em algumas rotas e até oscilações do petróleo, que entre alta, ontem despencada e agora alta de novo, dificulta a organização de usinas de açúcar. Sobre esse cenário, nós vamos conversar agora com Fernanda Pressinotti, nossa analista, que tem informações e vai contar para a gente o que está acontecendo no bastidor e como isso pode embolar para as usinas, né, Fer? Oi, boa tarde, Isadora. Boa tarde a todos. As usinas estão bem perdidas, assim como o preço do petróleo e todos os investidores, né, Isadora? O que acontece é o seguinte, o petróleo deu aquela disparada de preço que todo mundo acompanhou e isso incentiva as usinas a produzirem mais etanol. Isso de uma ligação direta, tá? Quando aumenta o combustível fóssil, também costuma-se aumentar o preço do concorrente, que seria o etanol. Agora, na verdade, o açúcar ele está em queda hoje porque o petróleo caiu. O petróleo caiu na segunda-feira, estou voltando aqui para tentar esclarecer, quase 9%. E aí, os investidores de açúcar aproveitaram para sair de posições vendidas. O que é isso? Eles imaginavam que o açúcar fosse cair, porque imaginavam que as usinas fossem fazer mais etanol, né? Porque as usinas brasileiras, elas têm essa possibilidade de produzir ou açúcar ou etanol. Claro que não é uma coisa imediata, né? Não é uma chavinha que liga e desliga assim rapidamente, mas costuma ser assim, muito ligado ao combustível. Agora, tem um receio sobre o preço do açúcar que se soma ao fato do Estreito de Hormuz estar fechado, do petróleo estar em disparada, do câmbio, né, do dólar também estar em alta, que é as usinas da Índia, que estavam paradas de vender, elas estavam proibidas de vender açúcar no mercado internacional, elas voltaram. Então, eu tenho aqui o dado, ó, em uma semana, 100 mil toneladas de açúcar indiano foram comercializados, inundando aí o mercado de açúcar. E isso fez os preços caírem. Do outro lado, a gente tem, por exemplo, que só a interrupção no Estreito de Hormuz fez cair a comercialização de açúcar 6% em uma semana. Quer dizer, você está ali, a usina está completamente perdida, que nem eu falando aqui esse monte de número e as pessoas em casa, mas subiu, não subiu, vai subir. Uma balança que não está conseguindo se equilibrar. Não chega, exatamente. Então, vamos lá, resumindo. A Índia voltou a vender o açúcar no mercado internacional. Isso é bom para os asiáticos, que ela pode vender ali sem passar pela região do Oriente Médio. O preço do petróleo está influenciando muito a decisão das usinas de produzir etanol ou açúcar, e nesse momento, claro, o etanol está mais vantajoso por causa da disparada do preço do petróleo, mas como o etanol tem oscilado, o petróleo tem oscilado muito, algumas usinas estão decidindo por vender açúcar. Então, a gente está ali numa incerteza, sabe? Quando você pega os dados da Bolsa de Nova York, que são os que representam aí o açúcar, você teve alguns dias essa alta máxima desde janeiro, aí agora uma queda de 6%, depois no outro dia uma baixa, uma alta, entendeu? Tá confuso, Isadora. Os chamados fundamentos, eles estão se complementando e ao mesmo tempo colocando o mercado em dúvida. Exatamente, esse é o resumo. As usinas estão tão perdidas quanto todo mundo no meio dessa guerra. Se sabe se o estreito vai ser aberto ou não, se o petróleo vai continuar nessa cotação, se continuar alto, o etanol tem mais vantagem sobre o açúcar. Se as usinas produzirem mais etanol, a tendência é que o açúcar volte a subir. Vamos acompanhar. É isso. Eu costumo falar isso, mas é porque não é mentira, né, Fer? A gente tem que acompanhar em tempo real. Essa é uma coisa de tempo real mesmo, tá cada minuto mudando os preços. Muito obrigada pelas informações. Obrigada. Até amanhã.